O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus foi à montanha rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, filho de Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou o traidor. Jesus desceu da montanha e com eles parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Hoje nós iremos meditar sobre quem foi São Judas Tadeu. Vamos falar sobre este servo. A primeira coisa a ser recordada é que é preciso diferenciar Judas de Judas, o traidor. Veja bem, o Judas aqui em questão não é Judas Iscariotes, mas é Judas Tadeu. Esse nome Tadeu quer dizer magnânimo. Talvez essa adjetivação desse Judas aqui é exatamente para diferenciá-lo daquele que foi o traidor. Assim como Simão, aqui também em questão, celebramos hoje São Simão, se diferencia de Simão Pedro. Esse aqui, o que nós estamos celebrando, é Simão o Cananeu. Então celebramos os dois juntos. São Judas Tadeu, que é o mais famoso, e também São Simão o Cananeu. Então fizemos já essa diferenciação desses dois. Veja, uma coisa que é importante ser recordada é que São Judas Tadeu foi um dos 12 apóstolos. De fato, o nome dele aparece em 3 listas no Novo Testamento. Aparece em Mateus 10:4, Marcos 3:18, Lucas 6:15 e em Atos 1:13. E é engraçado que sempre os dois aparecem juntos. São Judas Tadeu e São Simão o Cananeu. Nós iremos focar hoje, sobretudo, em São Judas Tadeu. Aqui nós vamos questionar agora o significado do nome Judas. Não é? É importante lembrar o significado dessa palavra, Judas, até porque tem o Judas Iscariotes. É interessante esse nome. A palavra Judas vem do hebraico Yehudá, que significa literalmente abençoado por Deus, ou louvado por Deus, ou aquele que louva a Deus. É aquele que é louvável diante de Deus. E de fato, este homem foi louvado por Deus, louvável diante de Deus por ser um apóstolo do Cordeiro. Isso é importante para nós termos presente.
Às vezes a imagem de São Judas também aparece com ele com um livro na mão ou com um rolo na mão. Por quê? Porque esse Judas também é autor de um escrito do Novo Testamento. Se você pegar a Bíblia, logo após as epístolas de São João, você vai encontrar o menor de todos os escritos do Novo Testamento, que é a carta de Judas. E aí tem que lembrar, não é Judas Iscariotes, é Judas Tadeu, tá certo? Foi esse Judas, nós ainda temos algo a dizer sobre ele. Segundo a tradição, ele foi o irmão de Tiago, filho de Alfeu, ou seja, Tiago, primo de Jesus. Ou seja, esse Judas em questão provavelmente era um parente de Jesus. E é por essa razão que, por vezes, São Judas aparece com um medalhão onde tem a imagem de Jesus, porque, segundo a tradição, ele parecia com Cristo, ele parecia com o Senhor, porque era parente de Jesus, primo de Jesus. Um outro detalhe interessante que convém aqui explicar, convém aqui ter presente, é que ele aparece com um machado na mão, e alguém pode não entender o porquê desse machado na mão. Normalmente, quando na iconografia cristã aparece algum santo com algum instrumento na mão, isso significa o modo como ele foi martirizado. Então, o machado indica o modo como ele deu a vida por Cristo. Então, por exemplo, quando você encontrar São Paulo, por vezes você vai encontrar seu ícone com uma espada na mão. Por que a espada na mão? Porque ele foi decapitado, ou seja, ele morreu por meio da espada. Então aquele foi um instrumento do seu martírio. Ou como Santo André, que tem uma cruz, sempre aparece com uma cruz em forma de X. Porque aquele foi o modo como ele foi martirizado. Assim também São Judas, que foi martirizado com um machado. Esse é o sentido desta imagem. Depois também, por vezes, São Judas Tadeu aparece com uma chama de fogo sobre sua cabeça. E por que isso? Porque ele esteve em Pentecostes e, consequentemente, recebeu o Espírito Santo. Era homem cheio do Espírito. Aqui nós entendemos um pouco essa iconografia de São Judas Tadeu. Isso aqui convém também recordar algo relevante sobre São Judas Tadeu. É que o Evangelho registra uma pergunta que ele fez a Jesus durante a última ceia. Está lá em João 14, 22 e seguintes. São Judas fez a seguinte pergunta a Jesus: Senhor, como aconteceu que te deves manifestar a nós e não ao mundo? Então ele fez essa pergunta tão pertinente, tão atual, que é uma pergunta que muitas pessoas se fazem. Por que é que o Senhor se manifesta a nós e não a todos? E Jesus responde: se alguém me tem amor, há de guardar a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos, e nele faremos morada. Ou seja, a resposta que Jesus deu a essa pergunta tão atual foi exatamente que a revelação, ou seja, o conhecimento de Jesus está relacionado com o amor. Quanto mais o amarmos, mais o conheceremos. O caminho para o verdadeiro conhecimento está relacionado com o amor.
Se os homens não amam, não poderão conhecê-lo. Ninguém conhece aquilo que não ama. Então, o ponto de partida para o conhecimento de Jesus é o amor. Amados, nesse dia em que celebramos um dos apóstolos, isto é, celebramos dois dos apóstolos, melhor dizendo, São Simão Cananeu e São Judas Tadeu, peçamos a Deus que, assim como este apóstolo Judas recebeu esse nome, ou seja, é aquele que é louvado por Deus, nós também mereçamos ser louvados por nosso Senhor Jesus Cristo. Esse homem que foi testemunha de Jesus, foi querido por Jesus, que ele também nos ensine a testemunhar, a levar Jesus, a anunciar Jesus, a proclamar, a ser testemunha de Jesus, ser apóstolo do Cordeiro. Aprendamos com os apóstolos a testemunhar o nome de Jesus onde quer que nós estejamos. Amados irmãos e irmãs, que São Judas Tadeu e São Simão Cananeu rezem por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.